Você teria coragem de abdicar tudo aquilo que a vida tem de bom para nós hoje? Um carro de luxo, um jantar com os amigos, filhos, uma esposa. Você teria coragem de abrir mão de tudo isso? O nosso personagem, ele fez isso. Fernando de Góes. Ele, cansado de ver crianças morrendo nas ruas de Curitiba, ele se uniu a elas. Montou um abrigo em Mandirituba, na localidade de Quatro Pinheiros. E durante 18 anos, ele dedicou a sua vida a essas crianças, que hoje são advogados, são professores, alguns são até políticos, atores internacionais. Durante esse período, ele fez uma reflexão. Eu preciso me encontrar, eu preciso conversar com Deus. Ele saiu caminhando de Mandirituba até a nossa capela de Nossa Senhora Aparecida em Aparecida do Norte. E partiu para esse mundo afora. Foi para Cracolândia salvar vidas, por prostíbulos, Comando Vermelho. Você vai acompanhar essa linda história a partir de agora aqui no canal O Repórter. Olha, eu fui frade carmelita durante 14 anos. Só que depois eu comecei a descobrir que a nossa igreja estava bastante distante dessa realidade. Aí eu saí porque eu estava cansado de enterrar crianças e adolescentes assassinados aqui na capital. Então, naquele momento, Deus pediu que eu descesse para as águas mais profundas e assumisse um projeto mais radical. Eu morava numa favela, na Vila Lindóia, comunidade Profeta Elias, e compramos aqui a chácara Meninos de Quatro Pinheiros e começamos a fazer um trabalho. Mas nesse trabalho eu cheguei à conclusão que mesmo você tendo casa, vai faltar espaço para muita gente. Então falta moradia, falta educação, falta saúde. E por isso, eu juntamente com a equipe, nós criamos a chácara Meninos de Quatro Pinheiros, mas quando eu passava pelas BR, e via muitos meninos nas ruas e não tinha como dar espaço, aí eu falei, eu preciso viver mais a minha solidariedade. Aí depois de 22 anos aqui na Meninos de Quatro Pinheiros, eu resolvi deixar, em partes eu cumpri minha missão, aí eu brinquei, ninguém pode comer comida estragada, venceu a validade, tem que sair. Então venceu minha validade e eu fui caminhando para Aparecida do Norte, refletindo, meditando, me encontrando com os andarilhos, escutando. E depois eu fui exatamente trabalhar na Cracolândia, em São Paulo, um ano, quase 2 anos. Depois lá foi uma experiência mais dolorida na minha vida, conviver com aqueles irmãos e irmãs totalmente marginalizados, sem políticas públicas. Mas eu trabalhei muito a questão dos sonhos e projeto de vida e fazia muita escuta nas noites sombrias e escuras de São Paulo. Depois eu deixei, por basicamente 2 anos, e fui caminhando São Paulo e Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu tive uma missão também de visitar algumas bocas de fumo do Comando Vermelho. E também trabalhei muito na beira da praia, projeto de vida, sonhos, trabalhei com adolescentes infratores. E assim foi. Depois eu deixei Rio de Janeiro e fui para Belo Horizonte. Foi uma experiência também muito difícil, muito desafiadora, muito frio. Fui para Recife, trabalhei com as mulheres prostituídas. Recife é uma cidade muito desumana, que não dá retaguarda para quem vive nas ruas. Depois eu fui... Recife, eu fui a pé para Maceió. Maceió, na época, era uma cidade que mais assassinava moradores de rua. E lá ajudei a organizar um albergue com projeto de vidas, com sonhos, com frases de motivação. Aí fui para Aracaju, Salvador, e depois eu vim para a cidade de Confresa, Mato Grosso, para começar a fazer teologia, sem a pretensão de ser padre. Mas lá os presos começaram a dizer, eles diziam, olha, a gente tem muito peso de consciência, a gente não consegue dormir de noite, a gente tem pesadelo. E eu comecei a fazer algumas atividades com eles no sentido de aliviar aquele sofrimento. Mas eles pediam muito, mas a gente queria se confessar com você. Por que você não confessa a nós? Mas eu não sou padre. Não, mas é padre sim, eu dizia que não era.
E como eu estava fazendo teologia, e falou assim, agora já que vocês estão precisando, e o pessoal também na rua sempre falava, aí eu acabei em Confresa, na prelazia, trabalhando com os encarcerados, trabalhando com mulheres que vivem na prostituição, jovens que infelizmente são aliciados para o Comando Vermelho, andarilho, moradores de seção de rua, e acabei me ordenando para ser um padre que trabalha com os excluídos. Então, um padre que se faz presente na vida dos marginalizados, empobrecidos e excluídos. Então, hoje eu sou um padre, graças a Deus, que não tenho paróquia e também não pretendo, mas fazer da paróquia os cabarés, os presídios e as ruas, as praças, onde o povo de Deus sofre por falta de políticas públicas, por injustiça, por falta de solidariedade. Aí é que começa a minha missão. Hoje tem meninos que passou pela chácara, que está nos Estados Unidos. Ele morou aqui um tempo e ele tinha um sonho dele, que o nosso carro-chefe foi sempre o sonho. E o sonho dele era ser ator. Os outros diziam, nossa, mas como é que você vai ser ator? Veja o seu português como é que é. Você tem o rosto cheio de espinha. E ele falou assim, escuta, mas o sonho é seu, o sonho não é dos outros. E ele falou assim, acho que eu vou desistir. Eu disse, se você desistir, você vai fazer a vontade dos outros. Ele se motivou, terminou aqui o ensino médio, foi para Belo Horizonte e lá ele ganhou uma bolsa. Ele fez uma faculdade de arte cênica. Aí, no seu trabalho de conclusão, ele aprendeu na chácara e ele fez a sua tese sobre inclusão social. E ele criou lá uma dança dos cadeirantes. Várias televisões gravou o trabalho dele, ele foi convidado para ir para os Estados Unidos, Suíça e Itália. E ele foi. E depois ele foi convidado para dar aula de dança nos Estados Unidos. E ele fala, eu não realizei o meu sonho de ser ator, mas hoje eu conheço basicamente todos os maiores atores aqui dos Estados Unidos. Então, e quando você vê o Vaz Menor, eu já comprei a minha casa, terminei a minha faculdade e já comprei meu carro. Então, e tinha vários depoimentos de vários meninos que eles conseguiram romper com essa linha da exclusão social. E eu falava, mas vocês agora vão se preocupar para quem não conseguiu dar passos ainda, ou que está com dificuldade ainda? Então, sempre o nosso trabalho é movido pela solidariedade. Eu não preciso dar 10 passos, mas eu posso dar um passo que mais gente, e principalmente os que tiveram um histórico de vida mais difícil, que essas pessoas consigam a gente dar um passo em conjunto. Fazer esse trabalho em mutirão, esse trabalho de solidariedade. Então, a gente não pode pensar em crescer na vida, enquanto os nossos irmãos ainda continuam na marginalidade. Então, sempre o trabalho da chácara e também o trabalho que a equipe da ABAI faz e tantos outros trabalhos, é um trabalho que a gente constrói em grupo, constrói em comunidade, e isso faz com que as pessoas comecem a pertencer e dizer, assim como a minha vida é importante, a dos outros também, são vidas que valem a pena. Já passei por várias dificuldades, mas eu aprendi na vida que desafios ficaram para ser vencido. E quando você tem uma causa muito nobre, que é uma causa de inclusão social, você tem que superar todos os desafios. E dizer para você, se você perguntasse para mim qual é o seu maior desafio, eu falei, fazer um trabalho na Cracolândia. E quando eu chego na Cracolândia, que eu vi aquele grupo de homens e mulheres brigando em função de uma única pedrinha de crack, e eu dizia, mas o que é que eu vou fazer? Eu disse, mas se eu não fizer nada, o que adiantou o meu trabalho de 22 anos aqui na chácara e tantos outros trabalhos? Eu disse, se eu também não conseguir chegar até eles, de que forma eu vou rezar o Pai Nosso? Porque fala Pai Nosso, que é o Pai de todos. E então, se eu não chegar, eu vou dizer que Deus é Pai de alguns e padrasto de outros. Então, aí a sua pergunta, de onde tirar força? Primeiro, eu tiro força da comunidade que eu convivo. Então, os parceiros e as parceiras. Segundo, eu procuro beber a água do meu próprio poço, fazendo esse encontro comigo mesmo, para que eu não fuja de mim. Segundo, terceiro, buscar força na natureza. E quarto, buscar força em Deus. Então, quando eu vejo, por exemplo, quando eu fui de São Paulo a Curitiba, Aparecida do Norte, eu encontrei 150 andarilhos.
E desses 150 andarilhos, eu consegui conversar com 50, estou até fazendo um livro. E quando eu vi um andarilho, eu perguntava, faz quanto tempo que esse cidadão não recebeu um abraço? E eu dizia, eu posso lhe dar um abraço? Ele dizia, mas por quê? Eu nem lembro quando recebi o teu abraço. Olha lá, eu vou te dar um abraço lembrando da tua mãe, do teu pai. Eles deveriam te dar esse abraço, mas eles não estão aqui. E depois eu rezava um salmo com eles e fazia a escuta. E quando eu saía dali, tinha dia que eu nem precisava comer mais nada. Eu me alimentava tanto daquele sofrimento. Por exemplo, encontrei andarilho que estava tão desumanizados que quando ele via seres humanos, ele saía correndo. E quando ele tinha fome, ele ia num latão de lixo, dividir comida com ratos e com barata. E quando ele não encontrava o suficiente, ele ia na BR e comia animais que eram atropelados pelos carros. Imagine, um ser humano, e quando eles tinham sede, eles iam numa poça de água com a mão e tomavam água. Eu dizia, mas ainda tem, vivendo na era de tanta informática, de tanta comunicação, e os nossos seres humanos, infelizmente, marginalizados. Então, toda essa caminhada que eu fazia para poder me encontrar comigo mesmo, foi me humanizando. E com isso, eu consegui fazer um trabalho de escuta e projetos de sonhos na Cracolândia, em outros projetos, e por onde eu passei, movido. Tem uma frase que fala, servir só para si, não servir para nada. E Dom Bosco fala, Deus nos colocou no mundo para os outros. Então, onde tem vida, e essa vida corre perigo, aí nós, enquanto seres humanos, ou quem se acha que é cristão, a gente não pode se furtar. A gente tem que fazer, no mínimo, estender a mão e procurar caminhar com ele ou com ela. Obrigado, Fernando. Essas lindas histórias você acompanha aqui no canal O Repórter, que é a notícia da sua cidade.